Voltaire. François-Marie Hérault, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, nasceu em Paris no dia 21 de novembro de 1694. Descendente da família aristocrática, Voltaire recebeu uma boa educação, sendo um aluno muito aplicado. Estudou línguas, latim e grego, dialética e teologia no colégio jesuíta Collège Louis le Grand, em Paris. Junto a Roussia, 1712 a 1778, e Montesquieu, em 1689 a 1755. Voltaire foi um dos mais importantes pensadores do Iluminismo francês, movimento cultural e intelectual da elite europeia do século movimento cultural e intelectual da elite europeia do século XVIII, que se pautava na razão. Voltaire era defensor da ciência, do progresso, ao mesmo tempo que tolerava a diferença e defendia, sobretudo, a liberdade de expressão. As obras de Voltaire eram Édipo, 1718, Poema da Liga, 1723, A Henriada, 1728, História de Charles, 1730, Brutus, 1730, Epístola ao Crânio, 1733, Cartas Filosóficas, 1774, Tratado de Metafísica, 1736, O Infante Pródigo, 1736, Elementos da Filosofia de Newton, 1738, Zulime, 1740, Tancredo, 1760, Tratado sobre a Tolerância, 1763, Dicionário Filosófico, 1764, Pequena Digressão, 1766, O Ingênuo, 1767, A Princesa da Babilônia, 1768, Irene, 1778 e Agathocles, 1779. As principais ideias de Voltaire é que ele defendia o progresso, a ciência, a racionalidade e, acima de tudo, a liberdade de expressão. Por conta da defesa ferrenha pela liberdade de expressão, Voltaire foi apelidado entre seus colegas de polemista e satírico, pois expunha suas opiniões e críticas às intuições e aos dogmas religiosos. Ele era contra o absolutismo e a favor da separação entre a Igreja e o Estado, ou seja, foi um dos primeiros defensores da ideia do Estado laico. Voltaire também era absolutamente a favor da liberdade de imprensa e de liberdade de expressão, além da liberdade religiosa e da tolerância. Um dos livros dele, que eu vou dizer agora, é O Otimista. Candide, ou O Optimiste, é um conto filosófico em tom de sátira, publicado pela primeira vez em 1759 por Voltaire, filósofo do Iluminismo. A novela já foi traduzida em centenas de línguas e em português. Seu título costumava ser Cândido ou O Otimismo, ou simplesmente Cândido. Foi realizado, ao que parece, em 3 dias, em 1758, ainda sob a impressão do terremoto de Lisboa, com a assinatura de um pseudônimo. Sr. Dr. Ralph narra a história de um jovem Cândido, vivendo num paraíso edênico e recebendo ensinamentos do otimismo de Leibniz, através do seu mentor, Pangloss. A obra retrata a abrupta interrupção deste estilo de vida, quando Cândido se desilude ao testemunhar e experimentar eminentes dificuldades no mundo. Voltaire concluiu a obra-prima com Cândido, se não rejeitando o otimista, ao mesmo substituindo o mantra leibniziano de Pangloss. Tudo vai pelo melhor do mundo, dos mundos possíveis. Por um preceito enigmático, devemos cultivar nosso jardim. L'Ingénu, outro livro, que em português significa o ingênuo, é uma obra do escritor francês iluminista Voltaire, que relata a história de um jovem criado na América, no século XVII, que passa a conviver com uma sociedade inglesa e apaixona-se por uma moça, tendo de se adaptar à cultura. O livro critica em forma de romance os mandos e desmandos da monarquia, igreja e outras instituições da época. La Princesa de Babilônia. O Belus, rei de Babilônia, julgava-se o primeiro homem do mundo. Ele acreditava que seus predecessores haviam construído Babilônias mais de 30 mil anos atrás, mas ele é quem havia embelezado. Sabe-se que o seu palácio e o seu parque, situados a algumas parasangas
de Babilônia se estendiam entre o Eufrates e o Tigre, que banhavam aquelas terras encantadas. Mas o que havia de mais admirável em Babilônia era a filha única do rei, chamada de Formosante. De modo que Belus era mais orgulhoso da sua filha que do seu rei. Tinha esta 18 anos e era preciso de um esposo digno para ela. Mas onde encontrá-lo? O rei Belus, da Babilônia, resolve promover um torneio para arranjar um esposo digno de sua belíssima filha. Dele participaram o faraó do Egito, o Cã dos Citas e o Chá das Índias. Amazon, mesmo sem declarar-se participante do difícil torneio promovido, subjuga todos os concorrentes, mostrando-se o mais digno esposo possível para Formosante. Entretanto, da mesma forma que esse galante herói aparecia, ele desaparecia sem deixar rastros. Ela, então, parte em busca de um marido digno por sugestão do oráculo, junto com a fênix que lhe fora presenteada por Amazon. Formosante foi em busca do reino de Delhi, enfrentando muitas dificuldades, como o despeitado faraó do Egito. A princesa precisou fingir-se interessada nele para conseguir fugir. Um Meuro, espião de Amazon, vê a cena e acredita que Formosante tenha traído seu amor. Quando esta chega ao reino do amado, descobre que ele fugirá desesperado da tristeza e ciúme por conta da cena que tinha visto. Entretanto, Formosante finalmente o encontrou, adormecido nos braços de uma mulher por quem este sucumbiu aos encantos. Furiosa, ela é quem dessa vez foge, jurando não querer mais saber dele e sair pelo mundo. Dessa vez, é a Amazon que corre atrás dela, até a Ibéria, onde descobre que ela foi pega por um grupo de inquisidores que viam na princesa e sua fênix uma bruxa, que houvera feito pacto com o diabo, disfarçado de grande pássaro falante. Ele a resgata fazendo as pazes, e tudo isso há tempo de voltar e salvar o reino da Babilônia dos exércitos furiosos dos três reinos que queriam a mão da princesa no início da história. David Hume. David Hume, Edimburgo, 7 de maio ou 26 de abril, antigo, de 1711, Edimburgo, 25 de agosto de 1776, foi um filósofo, historiador e ensaísta britânico nascido na Escócia, que se tornou célebre pelo seu empirismo radical e ceticismo filosófico. Ao lado de John Locke e George Berkeley, David Hume compõe a famosa tríade do empirismo britânico, sendo considerado um dos mais importantes pensadores do chamado Iluminismo escocês e da própria história da filosofia. Suas obras são Tratado da Natureza Humana, 1739 a 1740, Ensaios Morais e Políticos, 1742, Ensaios sobre o Entendimento Humano, 1748, As Cartas Inglesas, 1748, Investigações sobre o Princípio da Moral, 1751, Discursos Políticos, 1752, A História da Inglaterra, 1754 a 1762, História Natural da Religião, 1757, Minha Vida, 1776. Denis Diderot foi um filósofo, escritor e enciclopedista francês do século XVIII. Ele é mais conhecido por ser um dos principais editores da Enciclopédia, uma importante obra de referência que abordava uma ampla gama de assuntos, desde ciência e tecnologia até artes e filosofia. Diderot também era conhecido por suas ideias sobre liberdade de pensamento e expressão. Além de seu trabalho na Enciclopédia, Denis Diderot escreveu peças teatrais, romances e ensaios. Ele foi uma figura central do iluminismo francês, defendendo ideias como racionalismo, secularismo e igualdade. Suas obras frequentemente desafiavam as normas sociais e religiosas da época. Ele foi influente na formação do pensamento moderno sobre arte, literatura e política. Diderot também foi um crítico da censura da opressão política e religiosa. Suas visões progressistas sobre educação, direitos humanos e justiça social continuam a inspirar pensadores até hoje. Ele estava constantemente envolvido em debates intelectuais e teve sua vida marcada por desafios e controvérsias devido à sua oposição às autoridades estabelecidas.
Além de suas contribuições intelectuais, Diderot teve uma vida pessoal tumultuada, enfrentando dificuldades financeiras e enfrentando períodos de prisão devido às suas opiniões consideradas subversivas. Sua coragem e compromisso com a liberdade de pensamento se tornaram uma figura icônica do iluminismo e um símbolo de luta pela razão e pela tolerância. Diderot também teve um defensor apaixonado da ciência e da razão, acreditando que o conhecimento científico deveria ser acessível a todos, não apenas às elites educadas. Ele viu a disseminação do conhecimento como uma ferramenta crucial para a emancipação e o progresso da sociedade. Suas contribuições foram fundamentais para moldar o pensamento moderno sobre a importância da educação e do livre acesso ao conhecimento.